são 3 evidências que estamos unidos ou não com Cristo. Evidências que mostram a nossa união com o Todo-Poderoso. A nossa união com Cristo. Não há nada que seja melhor, nada que seja mais precioso, nada que seja mais caro do que a nossa união com Cristo Jesus. Pai de amor, eu quero clamar que Tu venhas nessa noite mover na nossa vida, Senhor, trazendo a revelação da palavra, o discernimento da palavra, para que cada tópico, cada palavra aqui exposta, Senhor, que haja uma confirmação, que Teu Espírito confirme, Senhor, para que assim nós possamos aprender um pouco mais, adorar o Teu nome e sairmos desse lugar com o nosso coração transbordante da Tua graça. Abençoe esses que estão ouvindo, abençoe esses que estão ligados, Pai, ligados nesta palavra, que possamos experimentar o Teu mover, o Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos ainda de pé lermos Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. Colossenses capítulo 3, versículos 1 a 3. A nossa união com Cristo Jesus. Oh, glórias! Não há nada que seja tão preciosa, nada que seja tão importante, nada que nós não devamos almejar com todas as nossas forças a presença do Todo-Poderoso. Ouçamos a palavra do Senhor. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Texto pequeno, vamos lê-lo mais uma vez, para que essa palavra fique fixada em nosso coração. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Amém? A palavra de Deus nos mostra um Cristo misericordioso, um Cristo também extremamente poderoso, um Cristo que deu a sua vida para que nós hoje pudéssemos aqui estarmos reunidos, para que nós pudéssemos ter uma vida aos pés do Mestre, para que nós pudéssemos viver a sua vontade a cada instante. Quando nós olhamos para Cristo Jesus e entendemos a sua missão e entregamos a Ele o nosso coração, entregamos a nossa vida, quando nós afirmamos: Cristo, venhas viver na minha existência, porque o meu coração eu quero que seja tua morada, o meu coração eu quero que seja tua residência. Quando nós convidamos a Cristo Jesus, Ele vem, Ele entra e Ele habita na nossa existência. Eis o grande milagre de Deus na vida do ser humano, porque a nossa vida, mesmo sendo finita, que não tem muito valor, pequena, insignificante, mas mesmo assim, o Senhor nos purifica e nos habilita para que sejamos dele morada, para que ele possa mover na nossa existência. E algo interessante, amados, não apenas morar, mas nos usar como instrumento nas suas mãos. Há um texto muito interessante na palavra que diz que os anjos almejavam, e certamente almejam, pregar o evangelho, testemunhar de Deus para os homens. Mas o Senhor diz: não, esta missão está reservada aos meus filhos. O Senhor amado, Ele olha para nós e dá-nos a responsabilidade de vivermos a sua verdade e testemunharmos da sua graça, da sua glória, e isso fazermos com prazer. É maravilhoso, amados, quando nós entendemos e deixamos que a presença do Eterno seja de fato uma realidade na nossa vida, na nossa existência. E como resultado dessa união tão poderosa, dessa união tão importante, irmãos, nós vamos sentir, vamos ver o grande agir do Eterno na nossa existência. E um desses pontos interessantes é que nós, amados, devemos nos considerar mortos para nós mesmos, entendermos que morremos para nós mesmos, para que somente a graça do Senhor, a glória do Eterno esteja em nós, porque Ele nos ressuscita, é Ele que nos dá vida.
vida, é Ele que nos coloca de pé. A Bíblia nos diz, amado, de forma clara, que nada somos, que nascemos no pecado, que andamos no pecado, mas é preciso que haja uma morte, que haja um sepultar da nossa natureza, para que a vontade do Senhor, ela venha triunfar na nossa vida. E quando assim fazemos, amados, a Bíblia diz que nós somos ressuscitados, feitos em novas criaturas, e o nosso interesse, ele deixa de ser pelas coisas da terra, e sim, passamos a buscar aquilo que é precioso, as coisas lá do alto. O nosso prazer certamente está em buscar o Senhor. O nosso prazer é buscar o Senhor, é pensar naquilo que é de Deus, é renunciar a nossa vida para que a glória do eterno seja entronizada no nosso ser. Irmãos, assim é a vida daquele que é unido com Cristo Jesus. Quando nós unimos a nossa vida com o Todo-Poderoso, quando nós nos tornamos um com Cristo Jesus, a nossa mente será transformada e o nosso prazer estará em servir, em honrar, em buscar o Criador. Quando nós lemos Colossenses capítulo 3, versículo 1 diz: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Uma necessidade nossa é a ressurreição, irmãos. A ressurreição. A ressurreição é o ato de voltar da morte para a vida. É o fato de alguém voltar da morte para a vida. Nesse aspecto, aplica-se à nossa vida espiritual. Porque a Bíblia diz que nós estamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, afastados de Deus, separados do Senhor. Mas, quando nós entendemos a mensagem de Cristo, nós somos ressuscitados, o Senhor nos dá uma nova vida, e essa nova vida precisa ser unida exclusivamente com o Todo-Poderoso, com o Senhor. E o texto diz, portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. São 3 evidências que estamos unidos ou não com Cristo. Evidências que mostram a nossa união com o Todo-Poderoso. E a primeira evidência, irmãos, é quando nós queremos buscar as coisas lá do alto. Quando nós queremos buscar as coisas lá dos céus, quando nós queremos nos encher com aquilo que é celeste, com aquilo que é de Deus, com aquilo que é do Senhor, que Ele deixou para que ocupe o nosso coração, para que tome lugar na nossa vida. A primeira evidência da nossa unidade com Cristo é quando nós temos prazer no Senhor, temos prazer em Deus. E eu quero chamá-los a atenção para que haja uma reflexão, que cada um de nós possamos refletir um pouco a respeito da nossa vida. Será que de fato nós temos prazer por aquilo que é de Deus? Será que nós queremos buscar aquilo que é de Deus? Será que o nosso coração está cheio, mas cheio do Espírito Santo do Senhor, irmãos? Quando nós temos o nosso coração cheio pelo Espírito Santo, nós vamos ansiar por aquilo que é espiritual, por aquilo que é divino. Nós vamos ansiar por aquilo que é de Deus. Nós vamos querer, irmãos, estar na presença do Eterno e, dobrados diante dele, adorarmos o seu santo e bendito nome para todo sempre, adorando o seu santo e bendito nome. Irmãos, essa evidência, o buscar as coisas lá do alto, ela joga em segundo plano tudo quanto nós temos na vida. Ela joga a nossa própria vida em segundo plano. A Bíblia diz que é o Senhor que passa a reinar na nossa existência. A nossa vontade, amados, ela já não está em primeiro lugar, porque queremos somente fazer aquilo que é de Deus, fazer aquilo que é do Senhor. Olha, irmãos, e essas palavras, elas não são palavras de crente ou de religiosos, são palavras da Bíblia. E nós precisamos entender isto. Nós temos uma certa dificuldade em entender aquilo que é de Deus e aquilo que não é do Senhor. Muitas vezes nós olhamos para o pastor e falamos, poxa, aquele pastor só fala dessa forma, só age desse jeito, mas esquecem de olhar o que a Bíblia está falando. O que é que está escrito na palavra de Deus?
E nós, como servos do Eterno, não podemos fugir à verdade do Senhor. Não podemos fugir. Se o Eterno diz que é preciso nascer de novo, cada um de nós precisamos passar por um novo nascimento. Esse novo nascimento, irmãos, é no momento que reconhecemos a soberania de Deus, que reconhecemos Deus como Senhor da nossa vida. Nós vamos morrer para nós mesmos e vamos nascer para a honra e para a glória do Mestre. A partir desse momento, amados, nós precisamos ter uma nova mentalidade, uma mentalidade que é de Cristo, uma mentalidade que é do Senhor, que leva-nos à presença do Todo-Poderoso, que nos faz andar com prazer, com alegria, na presença do Mestre. É uma mentalidade, amados, através da qual nós olhamos para aquilo que é do Senhor e não vemos como fardo, porque o fardo, na verdade, é o pecado, e o pecado, disse Cristo: vinde a mim todos que estáis cansados, jogai sobre mim os seus fardos. Ou seja, o Senhor nos purifica dos fardos, e Ele coloca dentro de nós prazer em adorá-lo, prazer em glorificá-lo. Esta é a vontade do Mestre. Queridos, se nós não temos prazer em buscar aquilo que é lá do alto, eu quero afirmar para vocês que nós estamos em perigo. Sinal amarelo, vermelho é o sinal máximo. Estamos no sinal amarelo, prestes a entrar no sinal vermelho. E quando entrarmos nele, é porque não tem mais jeito. Esteja atento a isso, irmãos. Esteja atento. Se nós não temos prazer naquilo que é de Cristo, como é que podemos afirmar que temos prazer em Cristo? E se nós não temos prazer em Cristo, isso significa que nós não gostamos dele. Apesar de nós não tocarmos, não falarmos mal dele, mas quando nós gostamos, nós queremos agradar. Não é assim? Quando você gosta de alguém, você leva presentes, você liga para ele: alô, tudo bem? Como é que está aí? Tudo legal? Como passou o dia? Quais as novidades? Sempre dessa forma. Mas quando nós não temos o mesmo gozo, a mesma satisfação: se eu vê-lo daqui a 6 meses está bom, daqui a 1 ano está ótimo. É porque nós não temos intimidade, e é preciso que haja intimidade com o Criador. A segunda evidência da nossa unidade com Cristo, versículo 2, veja aí: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Pensai nas coisas lá do alto. Oh, glórias! Amados, nesse texto o apóstolo Paulo escreve à igreja de Colossos. Ele está ensinando aos crentes de Colossos como devem portar-se na presença do Senhor. Como deve ser o seu agir no dia a dia como servos, como pessoas restauradas. E a orientação do apóstolo Paulo é que aqueles que moravam naquela cidade deveriam pensar nas coisas lá do alto. Pensar naquilo que é lá do alto dos céus, de Deus, das coisas divinas, daquilo que é sagrado. E nesse aspecto nós precisamos entender que a nossa mente, ela precisa estar cheia do Senhor, cheia de Deus. Em outras palavras, amados, deixe-me citar um exemplo para vocês. Quando você quer comprar um carro 0 quilômetro, você tem dinheiro para comprar um carro. Aí você pensa: eu quero comprar um carro. Você tem o seu modelo de preferência. Aí você vai para a internet e você pesquisa tudo a respeito daquele carro. Se você encontra alguém na cidade que tem o mesmo carro, você senta com ela: e aí, esse carro é bom, é econômico, é isso, aquilo, outro. Você fica pensando no carro, vai dormir pensando no carro, acorda pensando no carro. Aí fica naquele dilema: preto, vermelho, azul, branco, qual cor eu pego, qual a cor? Eu quero ver um branco, eu quero ver um preto para ver se eu gosto. Ou seja, irmãos, aquilo enche a nossa mente. Eu citei o exemplo de um carro, mas pode ser um celular. Quando eu vou comprar um celular, por exemplo, eu passo horas e horas pesquisando a respeito dele, para ver o que é que ele pode me oferecer. Quando nós, queridos, temos Cristo Jesus no coração, a nossa mente é dominada por Jesus. É certo que vamos trabalhar, sim. Vamos pensar no carro novo, certo. No celular, também. Mas a nossa mente, ela é dominada pelo Senhor.
Ele está no alto dos nossos pensamentos. Porque nós vamos viver o dia a dia em prol de Cristo. As nossas ações são para Cristo. Estamos pensando o que fazer para melhor agradar o Senhor. O que é que eu posso fazer para agradar o Senhor? Como eu posso servir ao Todo-Poderoso? Você anseia em servir a Cristo, em fazer algo para o Senhor, e aquilo vai tomando a tua mente, vai enchendo a tua mente. É assim, queridos. Pensai nas coisas lá do alto. Devemos pensar naquilo que é lá do alto. E quando nós nos predispomos a buscar o Senhor de fato, de verdade, a nossa mente torna-se dominada, totalmente dominada por Cristo. E nós teremos prazer nos louvores. Amém? Nossa alegria não está mais em ouvir o Roberto Carlos, ou as duplas sertanejas que tem por aí, nem tampouco nos funks da vida. Mas nós vamos buscar ouvir louvores que somam na nossa vida. Louvores que podem trazer algo que complementa a nossa existência, que enche o nosso coração com aquilo que Deus se agrada. Irmãos, por isso que é bom o servo do Senhor sempre ouvir aquilo que edifica. As nossas conversas, nós vamos tocar e vamos falar daquilo que é do Senhor. É desse jeito, irmãos. Essa semana alguém falou o seguinte: a minha esposa, ela está trabalhando, e enquanto trabalha, está falando de Jesus, testemunhando de Jesus. Tem que ser assim. Nós precisamos ser dessa forma. Você já notou que geralmente nós somos dominados pelas conversas? E nós não somos os dominadores? Quando você trabalha em um local onde tem 10 funcionários, por exemplo, geralmente o que rola nas conversas, não somos nós que estamos dominando. Os nossos amigos não conversam a nossa língua. Geralmente nós é que conversamos a língua deles. Mas por que isso, irmãos? Eles estão dominados, seja pelo futebol, seja pela política, ou muitos temas por aí. Eles dominam isso. E eles têm prazer em discutir tais coisas. E a nossa mente, que deveria estar transbordante do Senhor, muitas vezes não está, e nós não temos prazer em falar de Cristo. Vê, não é dessa forma? É necessário mudar, porque isso é uma evidência que o Senhor está em nosso coração. Outro aspecto dessa mudança é encher-nos com a palavra de Deus. Encher-nos com a palavra do Senhor. Nós temos uma dificuldade grande em ler a Bíblia. Nós temos uma dificuldade grande em ouvir aquilo que é do Senhor. Tudo aquilo que é de Deus é meio difícil entrar pelos nossos ouvidos. É difícil. É difícil, irmãos. Mas quando nós entendemos e colocamos o nosso coração nas mãos do Mestre, nós vamos deixar a nossa mente transbordar daquilo que é de Deus. Ah, pastor, isso é impossível. Talvez impossível da forma que eu estou falando aqui, tipo assim, 24 horas pensando em Cristo. Talvez seja impossível, mas não é impossível que o percentual maior dos teus pensamentos sejam relacionados àquilo que é de Deus. Que os seus principais pensamentos sejam relacionados àquilo que é do Senhor. E quando nós entendemos essa mensagem de Cristo, irmãos, e nos deixamos envolver pelo Espírito, os nossos planos, os nossos propósitos, todos eles passam a ser segundo a vontade de Cristo, segundo a vontade de Deus. Porque nós não teremos prazer em satisfazer a nós mesmos. Sim, satisfazer a Deus. Sim, satisfazer ao Todo-Poderoso. E seremos transbordantes da graça do Pai Eterno. A terceira evidência da nossa união com Cristo: morrer. Morrer. É preciso morrer. Versículo 3, Colossenses 3. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando nós falamos em morrer, nós não gostamos muito dessa palavra. Nós não gostamos dela. Nós não gostamos pelo fato que o Senhor nos criou para sermos eternos.
O homem não deveria morrer, irmãos. Quando o Senhor criou Adão e Eva, deu uma ordem que era multiplicar, porém não falou que, olha, vocês vão multiplicar e morrer. Apenas multiplicar e encher a terra. Mas, quando Adão e Eva pecaram contra o Senhor, a morte, essa que nos assusta, ela entrou no seio da humanidade. E nós passamos a ser mortais. E o grande problema é que nós não queremos morrer de forma alguma. Nós não queremos. E todas as vezes que falamos de morte, nós não gostamos de ouvir, mas a palavra diz que é preciso morrer. É preciso morrer. Morrer fisicamente, sim, também, porque a passagem para o plano espiritual é através da morte. Se eu viver eternamente, eu não vou entrar nos céus. Eu tenho que morrer, porque Jesus é o caminho para que eu possa passar. No entanto, não é nesse aspecto que o apóstolo Paulo está referindo-se, mas morrer para as nossas vontades, morrer para os nossos planos, morrer para os nossos desejos, é um esvaziamento total do eu. Um esvaziamento total do eu. E como exemplo, nós precisamos ser como balões. Balão não tem nada dentro. Precisamos ser assim. Vazio de nós mesmos. E cheio de quê? Balão é cheio de quê? De ar, de vento. Isso significa do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo é como um vento. É como um vento. E o nosso interior precisa estar vazio de tudo, mas cheio do vento do Espírito Santo de Deus. Porque assim, amados, da mesma forma que o vento mantém o balão cheio, mantém o balão aberto, mantém o balão completo, a nossa vida será completa aos olhos do Mestre. Mas para que isso aconteça, é preciso morrermos. Deixarmos os nossos planos e projetos para que a vontade do Senhor esteja em primeiro lugar. E esse tal do esvaziamento do eu, esse autoesvaziamento, é uma das coisas mais difíceis que o ser humano enfrenta. É algo extremamente difícil, irmãos. O autoesvaziamento, essa autoanulação, a renúncia de todas as coisas, é o renunciar a eu. Como isto é difícil. Como é difícil. Se nós de fato nos autoanulamos, se renunciamos à nossa vontade, automaticamente Deus estará em primeiro lugar na nossa vida. E quando Deus está em primeiro lugar na nossa existência, é impossível que não tenhamos prazer naquilo que é dele. Nós precisamos entender o seguinte, amados: quem mora no coração do servo do Senhor é o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus é Deus. Ou seja, você torna-se habitação de Deus. Você torna-se templo de Deus. E aqueles que são templos do Senhor, que são cheios do Espírito Santo, só podem ter prazer em Deus, ansiar pelas coisas de Deus, querer as coisas de Deus, viver para Deus. E isso torna-se meta na nossa existência, meta na nossa vida. E mais uma vez eu quero chamá-los a atenção, queridos, para o ensinamento do apóstolo Paulo. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Eu quero chamá-los a atenção para uma reflexão, que nós possamos analisar o nosso viver, o nosso eu. Será que nós estamos ocultos? Será que nós estamos ocultos juntamente com Cristo em Deus? Será que estamos? Irmãos, não existe meio termos ou uma segunda via ou uma alternativa viável. Não existe. Se eu de fato, amados, estou cheio do Espírito Santo de Deus, eu quero aquilo que é de Deus. Eu quero aquilo que é do Senhor. Eu vou viver, em primeiro lugar, a vontade do Eterno. Eu vou procurar fazer aquilo que Deus quer como meta na minha existência. E se sobrar tempo, alguma coisa que eu quero. Ah, pastor, essa palavra é muito complicada. Essa palavra é complicada demais.
Como é que eu vou viver desse jeito? A Bíblia diz que não é você que vive, mas é Cristo que vive em mim. Não é você que vive. Quem vive é Deus em nós. E nós precisamos entender que Deus quer viver em nós, mas para que Cristo viva em mim, é preciso abrir mão de uma série de situações, de uma série de ações, de vontades, de planos, projetos, para que Ele esteja em primeiro lugar na nossa vida. Irmãos, é a Bíblia que fala. Não são palavras vazias jogadas ao vento, mas é a palavra inspirada pelo Espírito Santo, que nos traz essa revelação, e não é possível fugirmos dessa realidade. Não existe uma nova realidade, um outro caminho, não existe uma alternativa que seja boa, não existe, igreja. Se eu quero agradar ao Senhor, e estar com o Todo-Poderoso nos dias eternos, tenho que me encaixar na vontade do Mestre. Eu tenho que me encaixar. Nós temos outro problema grande. Nós temos muitos problemas. Dia desses eu falei que o ser humano nasceu com defeito de fabricação. Nós realmente nascemos com defeito de fabricação. Nós temos um defeito sério, que é não gostar de Deus. O ser humano, naturalmente, ele nasce com defeito de fabricação, não gostar de Deus. E é por isso que nós vemos a criminalidade, os problemas, a tudo aquilo que não edifica, tudo aquilo que é ruim, crescendo cada vez mais. É porque o ser humano, naturalmente, não gosta de Deus. Pode até afirmar, eu gosto do Senhor, eu amo Deus. Mas Cristo disse, quem me ama, guarda as minhas palavras. João capítulo 8, não me lembro qual o versículo. Veja, quem me ama, guarda a minha palavra. Mas nós afirmamos amar o Senhor. Quando eu falo nós, estou generalizando a humanidade. Nós afirmamos amar o Senhor, mas eu não quero fazer aquilo que Ele deseja para a minha vida. E, portanto, não é um amor real. Não é um amor verdadeiro. Se nós gostássemos de Deus, tal qual os anjos gostam, estaríamos de manhã a manhã louvando e adorando o Criador, com atos e ações. Estaríamos tal qual o apóstolo Paulo, jogando tudo para cima e servindo exclusivamente o Criador. Trabalhando, sim, mas a meta primeira, servir ao Criador. Tudo em primeiro lugar para o Senhor. Mas será que isto é uma evidência que eu gosto do Senhor? Será que isto aparece na minha vida? Será que as pessoas conseguem visualizar este meu amor para com Deus? É complicado, né, irmãos? É complicado. Mas é uma necessidade. Jesus deve transcender na nossa vida. Jesus, amado, Ele precisa emanar de nós. Ele precisa sair de nós. Ele precisa passar pelas barreiras, todas elas que o nosso corpo oferece. Ele precisa ser visto na nossa existência. Nós não podemos ser independentes. A independência não faz parte da vida do servo de Deus. Nós somos dependentes do Senhor. A Bíblia diz que somos servos do Senhor. A palavra original para essa que foi transliterada como servo, significa escravo. Precisamos ser escravos do Senhor. O agir de Deus, Ele precisa estar em primeiro lugar na nossa vida. E eu quero ainda complementar a palavra dizendo o seguinte: quando nós buscamos as coisas lá do alto, a primeira evidência da nossa união com Cristo, a nossa mente é dominada por aquilo que é de Deus, a segunda evidência. E quando os nossos atos e ações mostram que morremos para este mundo, a terceira evidência, o Senhor, Ele diz que nos dá aquilo que pedimos. Ele satisfaz o nosso coração.
Irmãos, para que você tenha o teu coração satisfeito e alcance as bênçãos de Deus, não existe atalho. Não existe o atalho da oferta, não existe o atalho do sacrifício, não existe atalho de nada. Mas sim, que haja o colocar da vontade de Deus em evidência na vida. E Ele vem e Ele nos abençoa em todas as áreas, nos dando a prosperidade. Ela também é de Deus. Quando buscamos em Deus, nos dá a saúde, nos dá a paz na nossa casa, ensina-nos a criar os filhos nos seus caminhos, para que não sejamos decepcionados quando eles crescerem. O Senhor abre as portas sobre a face da terra. Queremos a prosperidade? É só vivermos Cristo Jesus, vivermos a vontade dEle, e Ele satisfará os desejos do nosso coração, o coração do homem santo, da mulher santa, um coração que o ama acima de todas as coisas. Quer paz na tua casa? Coloque-se diante do Senhor. Coloque-se diante de Deus, porque Ele colocará dentro da tua casa o espírito de paz. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É palavra bíblica, está na palavra. Nós precisamos amar o Senhor, irmãos, buscando em primeiro lugar o reino dos céus, e tudo quanto precisamos serão acrescentados em nossa vida. Se nós cremos nisso, irmãos, veremos a glória do Senhor. O Eterno fará coisas maravilhosas, e a nossa alegria será completa no Mestre. A nossa alegria será completa. O fato de sermos crentes, e muitas vezes estarmos cansados da igreja, isso deixará de existir, porque nós não viremos mais para a igreja para ver o pastor ou a pastora, ou o presbítero, enfim. Nós viremos à igreja para louvar e glorificar o Senhor. E o nosso coração anseia por isso, deseja isso, porque o Espírito Santo de Deus que habita na vida do crente, na vida do homem de Deus, da mulher do Senhor, anseia por aquilo que é lá do alto, por aquilo que é de Deus. Amém? E certamente seremos completos em todas as áreas. O Senhor nos envolverá de uma forma grandiosa, de uma forma maravilhosa. Irmãos, a nossa união com Cristo. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Este foi o conselho do apóstolo Paulo aos Colossenses, à igreja de Colossos. Este é o conselho do Espírito Santo para cada um de nós em nossos dias, em nosso viver. Ouçamos o conselho e certamente seremos felizes para a honra e para a glória do Mestre. Amém? Vamos orar, amados. Pai de amor, nós te louvamos por essa palavra. E queremos pedir, Deus, que Tu venhas despertar-nos, para que haja em nosso coração, Senhor, essa busca, Pai, por aquilo que é Teu, por aquilo que é lá do alto, Senhor, para que a nossa vida seja completa e tenhamos verdadeiramente prazer naquilo que é Teu. Ó Espírito, fala a cada coração que ouve esta palavra. Ó Espírito Santo, que seja uma palavra transformadora, que desperte vidas para Te servir, para Te honrar, para Te glorificar, para Te bendizer. Toma a Tua igreja nas Tuas mãos, ó Deus, edifica a Tua igreja, esse é meu clamor em nome do Teu Filho Jesus, amém, Senhor, aleluias. Mensagem número 763.